Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo, estou com vocês nessa edição do Alesp Cidadania, que hoje vai falar a respeito da APABB. Nós vamos conhecer o trabalho da APABB. E significa, para você que está se perguntando, Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da comunidade. Para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre essa associação, aqui no estúdio eu recebo o deputado Luiz Cláudio Marcolino, do PT, aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Bruna, mais uma vez aqui com a Alesp Cidadania. Hoje convidamos o Petri e o Marcelo para falar um pouco sobre esse trabalho importantíssimo que temos no estado de São Paulo e em todo o país da Fundação APABB. Muito obrigado. E também o João Leopoldo Petri, que é presidente da APABB. Seja muito bem-vindo, obrigada pela participação. Nós é que agradecemos pelo convite. Muito importante estar aqui com vocês. Petri ou Petri? Petri. Petri. Fechado, Petri. Combinado. Não erro mais então. Tá bom? Durante tá bom. O programa. Ok. Vamos começar do início, do começo? Com você, Petri. Me conta o que é a APABB. Contar o que eu acho que é bom começar assim, como surgiu, né? Como ela foi criada. A APABB, ali como você falou, ela tem origem no grupo de funcionários do Banco do Brasil aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na década de 80, século passado, como a gente também se refere, em que funcionários, bem assim, na hora do cafezinho, aquela hora que para um pouco, vai conversar, poxa, eu estou aqui trabalhando e meu filho que tem deficiência, eu tenho um filho com deficiência, está em casa, sem atendimento, sem ter o que fazer, né, e aquela coisa. Uma época em que a tecnologia ainda não substituía tanta mão de obra, tinha muita gente que trabalhava num prédio de uma agência central de um banco do porte de Banco do Brasil, né? E aí aquela coisa, poxa, eu também tenho. E aí começaram a se reunir, né? Buscando alguma coisa, o que fazer nessa situação, o que poderiam, né, tomar uma iniciativa. Compartilhar experiência. Experiências que eram dificuldades, na verdade, porque não haviam recursos tão, assim, em números que você pudesse... Não, eu estou aqui, mas ele está numa clínica, ele tem um atendimento... Ainda nós estamos falando lá em década de 80, né? Ou seja, quando aquele pai e aquela mãe eles iam trabalhar, mas ficavam com aquela preocupação, né? Aquela preocupação que, muito certamente, os filhos estavam em casa, sem oportunidades, né? E aí, nessa conversa, nesse dinamismo que tem sempre o grupo, né, reunido, cria muita coisa, resolveram criar uma associação de pais, né, por isso esse nome todo, para buscar alternativas, oferecer alternativas para os seus filhos. E isso estava dentro dos funcionários, não tem nada a ver com a instituição em si do Banco do Brasil, mas leva o nome Banco do Brasil, porque eram funcionários do Banco do Brasil. Receberam apoio de outros colegas que simpatizavam com a situação, com a causa, né? E criaram essa associação, começaram a buscar o que fazer, de que forma atender os filhos e tal. E eu tenho certeza, porque eu falo com os fundadores, né, nenhum deles imaginava que ia tomar o porte que tomou. Esse ano nós já vamos para 37 anos, né, de APABB, ia tomar o porte que tomou. Por quê? Porque essa ideia que surgiu aqui em São Paulo, que cresceu aqui em São Paulo, à medida que ela foi sendo conhecida, porque o Banco do Brasil é nacional, ou alguém que estava em São Paulo e foi bem assim, foi para Fortaleza, transferido, chegou lá em Fortaleza, tinha a mesma situação com outros pais, né? Olha, lá em São Paulo foi criado, opa, mas então... E aí ela foi se expandindo. E hoje nós estamos em 15 unidades da federação, né? Mas São Paulo é o nosso marco, é a nossa referência, a nossa sede da APABB. Eu não sei se já como início assim já deu para ter uma ideia,
Mas depois eu quero fazer o vínculo com a comunidade, quando tiver a oportunidade de A falar gente vai falar muito sobre isso e sobre outros assuntos, mas eu queria já emendar a minha pergunta para te perguntar, você estava falando a respeito das sedes, né? São 15 hoje, vocês estão espalhados aí pelo Brasil. Como é que funciona a sede da APABB hoje? Quem chegar agora na sede da APABB vai encontrar o quê? Olha, a nossa porta de entrada é o serviço social. Nós temos em cada um desses núcleos uma assistente social. Eu digo uma porque as 15 são mulheres, né? Até interessante, o nosso quadro, 70% deles são de mulheres, inclusive gestoras. Só para esclarecer, eu sou presidente da APABB voluntário, eu faço um trabalho voluntário. Então, a nossa porta de entrada é o serviço social. Quando tiver conhecimento, através de outras instituições, de redes que a gente faz parte, né, ela vai nos procurar, ou vai chegar até nós e vai ser atendida pela assistente social para conhecer a família, conhecer a situação, conhecer essa pessoa que vai ser o assistido, assistida a nós, porque isso é outra coisa que a APABB, desde o início e até hoje, tem muito forte. Não se atende à pessoa com deficiência, se atende à família. Isso é fundamental, porque eu sou pai de uma pessoa com deficiência, não se desvincula. E quando nós falamos em deficiência e essas pessoas que nós atendemos, nós estamos falando quase que na totalidade de deficiências mais severas, que são as que geram mais exclusão, mais dificuldade de chegar a um mercado de trabalho, a uma oportunidade de uma atividade, e especialmente no avanço da idade. Esse é um diferencial. Já volto aí, Petri, Okay. Porque a conversa começou a ficar bem interessante. Deputado, agora o senhor, me conta, qual é a ligação do senhor com a APABB? Então, Bruna, antes de estar como deputado estadual, eu fui presidente do Sindicato dos Bancários São Paulo Osasco Região de 2004 até 2010. Antes eu fui secretário-geral do sindicato, secretário de formação, e no nosso sindicato sempre tivemos dirigentes ligados ao Banco do Brasil. Então essa pauta da associação da APABB sempre esteve presente também no dia a dia do nosso sindicato. O que é importante, como o Petri falou, é um trabalho voluntário, é um trabalho que é feito pelos funcionários do Banco do Brasil. Inicialmente começou, Petri, a arrecadação, inclusive, para fazer esse trabalho foi feito pelos funcionários. Hoje eles recebem também patrocínio, apoio também de outras empresas, de outras entidades, mas iniciou a partir de um patrocínio pelos próprios funcionários do Banco do Brasil. Então, e é uma entidade hoje com 37 anos, uma entidade séria, muito bem estruturada, que vai se ampliando praticamente por todo o país, até pela formatação e pela estruturação do Banco do Brasil. E o trabalho que hoje o Petri, toda a diretoria desenvolve na fundação, na APABB, na associação, ela trabalha com esporte, trabalha com cultura, trabalha com qualificação profissional, mas o principal que eles têm é essa relação com a família. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que ter todo um tratamento especial, mas tem que ter um acompanhamento também à família. Coisa que nós não vemos em outras entidades. Outras entidades que a relação é direto com a pessoa com deficiência. Então, esse é um grande diferencial hoje que tem a APABB. O que é importante também quando a gente pensa na pessoa com deficiência? Quando a APABB ela foi estruturada, a gente não tinha pessoa com deficiência dentro da estrutura de políticas públicas. Você tem para a saúde, você tem para a educação, você tem o transporte, você tem a habitação, moradia, mas a pessoa com deficiência, ela não entrava como um processo de política pública, ela sempre entrava de forma transversal. E uma das ações que a APABB vem fazendo, e foi mostrando, inclusive, que teria que ter políticas públicas voltadas também para a pessoa com deficiência. Hoje nós temos outras entidades privadas que também fazem o acompanhamento com a pessoa com deficiência, mas os municípios, o governo federal e o governo do estado começou a olhar também para a pessoa com deficiência e buscar políticas públicas. Tanto que na Assembleia, inclusive, agora, Petri, nós temos uma comissão que trata a pessoa com deficiência, para pensar a legislação, para pensar a forma que o Estado também possa acolher. Então, esse trabalho que hoje a APABB faz é um trabalho que eu falo que ele foi pioneiro no atendimento e na inclusão da pessoa com deficiência. Começou a partir
de uma relação com os funcionários do Banco do Brasil, mas hoje é uma referência no estado inteiro, também para pessoas de fora também da instituição Banco do Brasil. E desde aquela época, quando a PABB estava começando, quando fazia ainda parte ali do dia a dia dos funcionários do Banco do Brasil, o senhor já tinha uma simpatia pela causa? Sim, nós sempre acompanhamos ali pelos sindicatos bancários, né? Que na verdade nós temos sindicatos de bancários no Brasil inteiro. Sim. Eu falo pelos sindicatos bancários que onde a PABB foi criada e onde eu fui presidente do sindicato e tínhamos ali muitos dirigentes do sindicato também comprometidos também, né, com essa causa. Então, os nossos dirigentes, né, os sindicatos bancários sempre apoiou e sempre acompanhou o trabalho da PABB. Foi quando o senhor conheceu a PABB? Desde o início, na verdade. Desde o início a gente já tinha relação com a PABB. E essa relação continua? Continua. Né? É uma parceria aí contínua, os seus olhos estão voltados para a PABB? Agora no parlamento, e quem está hoje nos sindicatos bancários também continua tendo essa mesma simpatia. No parlamento, como é que está essa relação entre o deputado e a PABB? Então nós fizemos um diálogo, né, com a PABB, né, agora no final do ano passado, né, conversamos um pouco sobre as possibilidades, a gente pode estar ajudando com emenda parlamentar, né, fazendo articulação com outras entidades que nós conhecemos que apoiam também o trabalho com pessoa com deficiência. Então estamos aproximando bastante que a nossa relação, que era lá pelo sindicato, agora vai ser agora também pelo parlamento. Tem algum projeto também, né, recente? Nós estamos aqui na Assembleia, nós aprovamos um projeto da Alesp Inclusiva. Nós Isso é muito conversamos com o Conselho Estadual, né, da Pessoa com Deficiência, inclusive o Petri faz parte pela PABB também, né, do Conselho Nacional, e com o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência aqui no Estado de São Paulo, nós trouxemos o Conselho, né, tivemos pessoas com diversos graus de deficiência, para fazer um levantamento dos gabinetes, dos corredores, né, dos banheiros, das rampas de acesso, da entrada. Então, fizeram todo o levantamento, né, da Assembleia, já apresentamos ao presidente, né, da Assembleia, o André do Prado, já apresentamos ao primeiro secretário, né, o Barba, que é o primeiro secretário, para a reforma e adequação que for feita agora na Assembleia Legislativa, já fazer, né, com a Alesp de fato inclusiva. Inclusive aqui, né, nós na Assembleia Legislativa, uma das cobranças que nós temos é a questão da tradução, né, em Libras, que hoje nós não temos, nós já vimos isso em muitas câmaras municipais e a Assembleia Legislativa hoje já tem condição de ter a tradução em Libras também, que é uma das sugestões que nós colocamos na Alesp Inclusiva. Qual que é a importância, Petri, de iniciativas como essa que o deputado citou? Elas fazem toda a diferença, né? Porque a nossa luta sempre foi pela inclusão. E o nosso sonho era não precisar existir uma PABB, que aí nós estaríamos num ponto em que nem precisaria falar em inclusão, seria uma coisa que aconteceria de uma forma natural. Mas são etapas que precisam ser vencidas, né? Um comentário que se faz internamente, eu particularmente ouvi isso de uma mãe e refleti, digo, poxa, é mesmo. Será que eu, Petri, não sendo pai do Fabinho, que é o meu filho que tem a deficiência, eu seria tudo isso que eu espero que os outros sejam? É uma reflexão importante. Eu estou envolvido obrigatoriamente. Então nós temos que parar, não, calma, vamos entender que ele também não vive esse mundo e precisa se adaptar. É isso também que acontece. Então, nessas medidas que hoje a gente vê acontecer por todos os lados, o acesso às pessoas com deficiência à escola, ao mundo de trabalho é muito diferente. Precisa mais? Precisa, mas ele está avançando e avança por causa dessas ações, né? As adaptações arquitetônicas são importantíssimas, mas o maior desafio são as barreiras atitudinais. E esses levam um pouco mais de tempo. Na diversidade como um todo, que hoje se fala muito, né? Não é só a pessoa com deficiência. Todos os grupos que são considerados diversos na diversidade, né? Minorias diferentes, isso vai levar um tempo. Hoje nós estamos em pleno século XXI e continua se ouvindo falar de coisas que pelo menos hoje já se percebe assim, que absurdo isso acontecer. Opa! Isso já é uma evolução, né? Estamos todos aprendendo, né? Todos os dias. Porque antes se faziam coisas que eram meio que naturais, né? Poderia se dizer assim. Então essas evoluções,
essas leis que vão sendo criadas, que há um suporte, então, onde você pode, porque nós trabalhamos muito a defesa da pessoa com deficiência, mas ela é muito mais efetiva havendo essas leis. Porque aí você pode dizer, não, conforme a lei, conforme federal, estadual, o que for, né, você tem um suporte. Então, pode exigir, inclusive. Né? Se não é pela educação, pela empatia, que seja pela lei, então. Pela lei. E isso depois vai se tornando algo natural. Né? Então, é muito importante esse trabalho que é feito. O deputado me contou um pouquinho a história dele com a APABB, como ele conheceu a associação. Eu queria que você me contasse também um pouco do início. Você está na associação desde o início? Não, como presidente? Como é que você se ligou à associação? Então, bom, esse meu filho que eu chamo de Fabinho, né, é um Fabinho de 42 anos, né, mas ele é um Fabinho, é o nosso Fabinho. Nós morávamos no interior do Rio Grande do Sul, né? Imagina aí no interior, ainda é mais difícil as coisas acontecerem lá na década, ele também é da década de 80. E aí, como funcionário do Banco do Brasil, em algum momento eu tive uma notícia que existia uma associação, mas ela não existia lá no Rio Grande do Sul. Mas eu já me associei, aquela empatia... Existia em São Paulo. Quase que natural e obrigatória e direta, imediata. Né? E isso depois, em 99, nessa expansão que a APABB foi tendo de uma forma natural, me convidaram, porque sabiam que eu tinha um filho com deficiência, me convidaram para criar o núcleo lá no Rio Grande do Sul. Então, há 25 anos eu atuo como voluntário, né? Já fui da diretoria há alguns anos, né? Nós chamamos de delegados regionais, que são os representantes no estado, né? Sempre fui delegado. E agora eu moro aqui em São Paulo já há 2 anos, né? E fui convidado para ser o presidente. Já estou no 2º mandato, esse ano encerro o 2º mandato e aí, por estatuto, já não pode haver uma sequência, né? Uma reeleição, uma terceira, né? E isso é que me trouxe. E uma vez que você entra, assim, não tem como deixar de lado. Mas como é que foi quando a APABB chegou lá no Sul, que não tinha? Como é que foi o início do trabalho com o seu filho? Como é que foi depois reunir mais crianças ali naquela associação? Como presidente da APABB e como pai, vai? Como presidente e como pai? Bom, como pai, nós já fomos favorecidos que a APABB, quando começou lá, ela já tinha uma certa idade, uma certa experiência, que começou, eu vou frisar isso porque aqui em São Paulo é fundamental a APABB, né? Então ela já vinha com projetos estruturados, com uma ideia estruturada, então era um pouco mais fácil você criar. Já tinha uma direção, né? Já tinha uma direção, já se sabia o que fazer, como fazer. Claro que sempre vai se aprendendo um pouco mais, porque as coisas vão mudando, né? E essa ideia, aí eu vou me permitir falar também, essa ideia de atuar no serviço social, na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e das suas famílias, mas atuar no esporte e lazer é uma sacada que eu sempre digo, não sei de onde é que surgiu lá na criação, mas como foi fundamental e até hoje é. Por quê? Não é o esporte pelo esporte, o lazer pelo lazer. Há sempre por trás um ensinamento de autonomia e independência para o assistir. A aproximação. A inclusão, tudo, a convivência, né? Hoje nós já estamos fazendo esportes, né? Modalidades esportivas que nós chamamos de inclusivas. Não só pessoas com deficiência, mas também pessoas sem deficiências juntos. É importante, isso é inclusão mesmo, né? Porque antes se fazia inclusão levando aquele grupo protegido e tal. Mas já era assim que tinha que ser, a evolução passava por isso. Hoje a inclusão seria assim, não, cada um onde quiser, do jeito que quiser, né? E o esporte, isso é que é importante, ele permite a participação do 0 aos 80, ou aos 100, sabe? Você pode ter uma iniciação esportiva, mas aos 20, aos 30, aos 40, respeitando o limite de cada pessoa, você continua podendo prestar, porque depois, na deficiência mais severa, depois dos 15, 16, 18, que é aquela fase que
tem atendimento aqui e ali, e depois faz o quê? Ele não vai para o mercado de trabalho. Não é tão simples assim. Estou falando de deficiências mais severas, né? Mas o esporte permite. Respeitado a limitação, você pode praticar uma natação com 30, com 40, com 50. E temos deficientes que utilizam os nossos projetos com 60 anos. E aí já começa a outra preocupação. Como será? Porque os pais, os responsáveis, num caminho natural da vida, vão antes que seus filhos. E qual é a nossa maior preocupação? Como eles ficam depois que eu for. Então são temas, é o que não falta, né? A gente vai evoluindo, vai trabalhando e vai descobrindo assim, poxa, agora nós temos que pensar na velhice da pessoa com deficiência, que não está mais com seus responsáveis, né? A gente vai se aprofundar nesse e em outros temas. Agora, deputado, como é que é para o senhor, como deputado, como homem, como ser humano, ouvir de um pai, né, de um presidente de uma associação com essa importância, com esse calibre, que o seu trabalho no parlamento faz diferença e impacta diretamente a vida de tantas pessoas? Eu quero continuar insistindo ainda, Bruna, na questão da APABB, né, como uma entidade, né, que ela ajudou a despertar, inclusive, políticas públicas, né, no Estado e no país. Né, porque quando ela foi criada, ela foi inovadora. Hoje nós temos a lei das cotas de pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Né, hoje muitos municípios, né, já têm o transporte, né, que em várias cidades é o transporte para pessoa com deficiência. Né, nós já temos, né, em algumas cidades, ou mesmo aqui no Estado, né, um diálogo sobre necessidade de você ter um atendimento diferenciado na saúde e na educação para a pessoa com deficiência. Está muito longe ainda do que a gente acha que é o ideal, né, Petri? Tá muito longe. É um caminho. Mas você já começou a ter políticas públicas voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência. Né? E quando o Petri fala da importância das leis, porque eu falo, até alguns anos atrás, né, ou talvez algumas décadas atrás, quando a APABB ela foi criada, as pessoas escondiam, né, essas pessoas com deficiências mais severas. Então, quando os funcionários lá atrás do Banco do Brasil faz esse diálogo e um começa a falar, eu tenho uma pessoa com deficiência em casa, o outro também começa a falar, e começa a ter esse despertar, porque as famílias escondiam as pessoas com deficiências mais severas. Hoje você tem o LOAS, né, que é uma forma da família, porque hoje quando a gente pensa no Banco do Brasil, né, são trabalhadores, funcionários que têm um encarreiramento. Né, tem um salário médio bom comparado com o mercado. Mas imagine quantas pessoas hoje no Brasil, né, não têm, né, um emprego, não têm um salário, não têm uma condições de atender essa pessoa com deficiência. Então ter um LOAS para garantir que o pai ou a mãe, né, consiga... Porque quando a gente fala do LOAS, a LOAS não é do pai e da mãe, é da criança, é da pessoa com deficiência. E aí quando o Petri fala assim, mas e quando o pai ou a mãe falece? Quem é que vai cuidar, né, dessa pessoa com deficiência? Esse é um grande desafio hoje, né, para o poder público, né, para o Estado, para o governo federal, né, para os municípios. Então, estar no parlamento e ter uma reflexão sobre pessoa com deficiência, para a gente é importante. Mesmo no mercado de trabalho, quando eu estava lá no sindicato, né, a gente, né, acabava tendo contato com muitas pessoas com deficiências, né, dentro das instituições do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Itaú, do Bradesco, né, do Santander. Né, quando a lei ela foi criada, ela foi um avanço. Só que hoje, depois de alguns anos da lei estruturada, né, quem entra como na cota da pessoa com deficiência não tem carreiramento. Né, as pessoas acabam ficando no mesmo espaço, né, por muitos anos. Não tem uma preocupação com o cumprimento da lei, mas não tem uma preocupação com o encarreiramento daquela pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho. E quando o Petri fala, nós conseguimos fazer um movimento dentro da APABB, né, que a gente faz aquele atendimento inicial, mas também nós temos uma preocupação com aquela pessoa com deficiência com 40 anos, com 50 anos. De novo eu falo, é um diferencial que a APABB tem, né, com as outras entidades que nós conhecemos que trabalham com a pessoa com deficiência. Então, né, eu quero trazer aqui, é uma entidade séria, uma entidade que precisa do apoio, né, do Estado, né, os funcionários do Banco do Brasil continuam apoiando e apoiando muito, né, a APABB, mas hoje trouxemos aqui o Petri, trouxemos aqui o Marcelo, aqui na Leste Cidadania, para que eles possam também, né, trazer essa experiência que eles têm para o Estado de São Paulo como um todo,
né, e pedir apoio também para quem quiser conhecer um pouco mais a Fundação a APABB, a Associação APABB, e também quiser contribuir e ajudar, também é muito importante para fortalecer uma experiência positiva. Começou com os funcionários do Banco do Brasil e hoje já é aberto para a sociedade como um todo. A Alesp Inclusiva, queria mais detalhes. Então, a Alesp Inclusiva, nós queremos que todo mundo que venha aqui na Assembleia Legislativa, né, possa participar, né, do acompanhamento nos plenários, né, que possa vir aqui nas comissões, né, que possa acompanhar os projetos. Nós queremos que a sociedade esteja aqui dentro da Assembleia. Se hoje a pessoa com deficiência, ela vem aqui para a Assembleia Legislativa e ela é bem recebida, ela é bem acolhida, né, com certeza ela para fora vai conversar com outras pessoas e trazer cada vez mais. Nós queremos uma inclusão da população dentro da Assembleia Legislativa e também na sociedade. Nós queremos que hoje, além das pessoas com deficiência, nós temos muitas pessoas hoje no estado de São Paulo que têm mobilidade reduzida. Então o transporte tem que ser inclusivo, né, a estrutura pública tem que ser inclusiva. Porque quando a APABB faz esse movimento, né, com o lazer, né, com o esporte, né, com a cultura, mesmo, né, com a inclusão profissional, eles também têm essa preocupação que essa pessoa ela mora em determinado lugar. Essa pessoa também tem que estudar. Então, o poder público tem que ter essa preocupação da inclusão da pessoa na sua totalidade. As calçadas hoje, em muitas cidades, as calçadas não são regulares. Muitos ônibus ainda que nós temos hoje, em muitas cidades, não tem o piso baixo para a pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, poder entrar. Então, quando a gente pensa aqui na Assembleia Legislativa, da Assembleia Inclusiva, não é só o espaço físico da Assembleia Legislativa. É a política pública que, como deputado estadual, nós podemos ajudar a construir para que, de fato, o Estado de São Paulo seja um Estado inclusivo. E a APABB, ela foi inovadora lá atrás, há 37 anos atrás, continua sendo inovadora e a gente tem que conhecer essa experiência para ajudar, inclusive, o Estado de São Paulo a ter políticas públicas voltadas para a inclusão da pessoa com deficiência. Para a gente encerrar esse primeiro bloco de bate-papo, eu queria que o senhor falasse quais os projetos, o que o senhor pensa em fazer de trabalho voltado para essa parte da população a partir de agora. O senhor disse que o caminho já está trilhado, mas ainda está bem distante do ideal. Qual seria o ideal? Nós temos que ter, como nós temos aqui hoje uma comissão que trata a pessoa com deficiência, nós temos que garantir no orçamento do Estado, né, algumas ações de forma transversal. Hoje nós já garantimos, quando tem um conjunto habitacional, já tem uma parte do conjunto habitacional voltado para a pessoa com deficiência. Agora, ele também tem que estar adaptado, ele também tem que estar estruturado. Né, o transporte público, né, vamos pegar a linha 4 hoje do metrô. Né, ele não está preparado, uma pessoa com deficiência, ele tem um vão entre a estação, né, e o vagão, né, aquilo ali não está preparado. Então, a gente quer alertar, inclusive, o poder público, né, dessas ações que têm que ser desenvolvidas e tem que incluir, de fato, a pessoa com deficiência. Então, a gente estava conversando com alguns pais e a grande reclamação dos pais nas audiências públicas do orçamento é que você não tem hoje, né, nas salas de aula, né, um professor para acompanhar, né, os alunos que têm, vamos supor, uma pessoa que tem síndrome de Down, né, ou mesmo a pessoa que tem aspecto autista, né, ou tem algum... Isso estou falando das leves, não estou nem falando, né, das mais severas. Então tem que ter um acompanhamento dentro da sala de aula para ter uma inclusão efetiva, mas aí tem que preparar os professores, né, tem que preparar a estrutura física, tem que preparar as pessoas para poder, né, entender, né, que uma pessoa com deficiência, né, ela é igual a qualquer outra criança, mas você tem que aprender a fazer essa inclusão. Vou imaginar uma pessoa com deficiência auditiva. Né, como é que você, dentro de uma sala de aula, você tem que preparar que as outras pessoas também, né, entendam um pouco de Libras. Uma pessoa com deficiência visual, né, às vezes a saída da sala de aula, ou a chegada na sala de aula, a ida até o refeitório, né, tudo isso, né, você vai criando uma empatia entre os demais alunos na sala de aula. Eu falei da sala de aula, mas isso vale, né, para uma UBS, os servidores funcionários, né, de uma UBS, né, tem que ter essa preocupação, né, com as pessoas com deficiência. Então, de fato, essa empatia que hoje, né, ainda nós não temos, né, como um todo, né, que a gente precisa ir criando condição de tê-lo. Hoje tem algumas legislações, tem hoje várias associações que começam a trabalhar com a pessoa com deficiência, mas essa empatia da gente, né, se colocar no lugar do outro, nós ainda não temos. Mas acho que o meu papel como deputado estadual é chamar a atenção, né, para essas questões, para que a gente possa ter as cidades e o Estado cada vez melhor. Está conseguindo. Bom, a gente chegou ao fim do nosso primeiro bloco de entrevistas. Petri continua aqui comigo para o segundo. Deputado, preciso me despedir do senhor?
Então eu agradeço a oportunidade, Bruno, de estar aqui. Como eu disse, trouxemos aqui o Petri para falar um pouco, né, sobre, né, a questão da APABB. Hoje está como presidente. O Marcelo é do núcleo de São Paulo, também, né, já é um companheiro nosso, que frequentou muito também os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco região, também tem muito a contribuir. Do mesmo jeito que o Petri aqui trouxe muita informação, o Marcelo vai estar ajudando também nesse segundo bloco. E eu agradeço a oportunidade. Quem está nos ouvindo puder ajudar, né, poder conhecer, né, a APABB, né, e poder também ajudar, inclusive financeiramente, para que ela possa se consolidar, ampliar para os outros estados que ainda não têm e aumentar o serviço, a gente agradece. Deputado, muito obrigada pela participação. Para você que nos acompanha, fica por aí, não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevista e informação. Até já. Voltamos para um segundo bloco de entrevistas e informações. Hoje a gente está falando a respeito de uma associação que faz a diferença na vida de muita gente. Petri continua aqui ao meu lado, estava já no primeiro bloco e agora eu também recebo o Marcelo Stoyan. É isso? Não errei? Não. Perfeito, que é o delegado dos associados da unidade aqui de São Paulo, é isso? Isso. Me conta um pouco a respeito do seu trabalho na associação. Bom, o meu trabalho eu procuro dar visibilidade para a APABB. Dentro das minhas atividades, eu procuro apoiar as atividades e também, dentro dos meus relacionamentos e tal, procuro levar o nome APABB. Onde eu estou, eu falo de APABB, porque eu participo de várias entidades que dão apoio à pessoa com deficiência e onde eu estou, eu vejo para dar visibilidade para a APABB, porque uma das grandes causas que deve ser enfrentada é a questão da visibilidade da pessoa com deficiência, porque, como foi bem dito no primeiro bloco pelo deputado Marco Lima, antigamente as pessoas escondiam as pessoas com deficiência. Uhum. E daí, se eu trato o problema, daí a gente é obrigado a encontrar soluções, né? Me conta um pouquinho quais são as atividades da APABB e queria que você também já emendasse e contasse para a gente como é que faz para ser um associado. Quem são os associados da APABB? Porque antes tudo começou com os filhos dos funcionários do banco, mas essa realidade já mudou, né? Sim. Eu sei que vocês atendem a comunidade, várias comunidades ao redor do Brasil. Sim. Nós temos programas de inclusão no esporte, que aí a gente tem o apoio das ABB, que são os clubes do banco, que dão apoio também a essas atividades. E a gente tem PRONAS, que é do governo federal, também aí a gente dá apoio através disso. E nós, por exemplo, temos associado os funcionários e também a comunidade que queira se associar, também é muito bem-vinda para dar esse apoio de extrema importância para a APABB. Como é que faz para ser um associado, Petri? Conta pra gente, porque às vezes tem alguém em casa que está pensando assim, poxa, mas será que é só para os funcionários do banco? Conta para mim como é que as pessoas fazem para se aproximar de vocês. E aí eu já emendo também, aqui no bastidor a gente conversou sobre isso, a associação tem uma ligação com algumas entidades que podem promover, por exemplo, o trabalho, o emprego dessas pessoas com deficiência? Sim. Como eu disse, como você falou no bastidor, né? Nós tivemos uma conversa. A APABB, ela nasceu, né, com a ideia de atender filhos de funcionários do Banco do Brasil, porque eram os que se conversavam. Eu só vou discordar um pouquinho, assim, só para não ficar
Não é que os pais escondiam seus filhos, não tinha o que fazer. Às vezes nem eles sabiam como lidar, né? E levá-los aonde? Para terapias, para atividades, não eram oferecidas. Eu sempre desafio quem tem a minha idade, assim, você tinha algum colega que era uma pessoa com deficiência lá na década de 80? Não se via isso. Não se via. Né? Era muito diferente. Então não era necessariamente escondidos. Exclusão, né? Era... Bom, levar aonde? Às vezes falta de oportunidade. Falta de oportunidade, exatamente. Então ficava em casa, né? Mas assim como ela nasceu para atender os filhos dos funcionários, porque não tinha uma ideia de tamanho, de crescimento, logo em seguida, é aquela coisa, eu tenho meu filho com deficiência, convivo com outras famílias, sempre convivi, né, naturalmente, que têm filhos com deficiência. Como é que o meu vai ser atendido e eu não vou fazer de tudo para que dê uma oportunidade para aquele outro também seja atendido? Então, abrimos para a comunidade, muito no início já da existência da APABB. E a evolução foi de tal forma, natural também, né, que hoje mais de 90% dos nossos atendimentos são para pessoas da comunidade, sem vínculo com o Banco do Brasil, né, de ser funcionário ou aposentado, como é o meu caso. E outra coisa, o segmento maior, aqueles em maior vulnerabilidade social, econômica, porque se para nós que temos às vezes um plano de assistência médica, enfim, que oportuniza colocá-lo numa clínica, imagina para quem não tem nada disso, né? E a renda também não permita, né? A soma de dificuldades é muito maior. E a deficiência é a mesma do meu filho, né? Então, nos orgulha, isso dá sentido à causa, e os nossos contribuintes, né, associados, ainda continuam sendo em maior número vinculados ao banco, mas eles percebem que não interessa, essa minha contribuição está tendo um sentido muito maior de oportunizar para aquelas pessoas que têm ainda mais dificuldades do que a gente, né? Então, esse atendimento hoje é quase que a totalidade voltado para a comunidade, né? E essa integração é fundamental. Não existe diferença de classe a questão da deficiência, ela é igual, né? Meu filho tem a deficiência intelectual, o outro que mora numa situação bem difícil tem uma deficiência intelectual também. A dificuldade em termos de pessoa é a mesma, mas em termos de família eu tenho certeza que é muito maior. Petri, para quem está assistindo a gente, eu tenho um filho que tem uma condição especial, ouvi falar da APABB, quero me associar. O que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir? Primeira coisa, não se vincula a ter que ser associado para ser atendido. Olhamos muito isso também, porque se ela já está numa situação econômica difícil, ainda... Não, então não se vincula, né? Mas é claro, como qualquer outra entidade como a nossa, uma ONG, né? Nós temos dificuldade para manter a estrutura, óbvio, né? Então, essa associação nada mais é que uma doação que vai nos ajudar a manter a estrutura, que é o que faz com que tudo aconteça, essa estrutura, né? Então, o melhor caminho que nós temos ainda é via site, porque lá conhece, vai saber o tipo de projeto que nós oferecemos, né? O tipo de trabalho que nós fazemos, né? E ali vão ter todas as indicações de endereço, de telefones, e é muito simples no nosso site, apabb.org.br. Pronto, né? Provavelmente hoje, se você lança ali só a APABB, já vai aparecer... Já direciona, né? E aí vai ter, não só para ser um contribuinte, um doador, que isso é fundamental, mas para também conhecer o nosso trabalho e nos procurar, né? Para que a gente veja... E aí que entra o serviço social, que ele vai fazer a avaliação da família, dessa pessoa com deficiência. Onde é que ele se encaixa? O que de melhor nós podemos oferecer
para o desenvolvimento dessa pessoa e dessa família. E agora a segunda pergunta que eu tinha feito no início é com relação à ligação que vocês têm com algumas entidades para promover o trabalho, a entrada, né, no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Me explica como é que isso funciona? Nós promovemos cursos, né, de preparação para o mundo do trabalho, né? Depois o Marcelo vai falar um pouco melhor que nós estamos adotando a ideia do emprego apoiado, né? Porque o que se nota em relação à colocação de pessoas com deficiência no mundo do trabalho? Primeiro, ela não está preparada. Ok, então a gente consegue fazer uma preparação até de como se relacionar, como se portar até, né, num mundo que é diferente da sua casa. Claro. Né? A questão do uso do transporte público, né, essa independência de deslocamento. Né? Agora, ok, tem a oportunidade, tem a colocação. Manter nesse local é o grande desafio. E aí, são duas coisas. Preparar quem vai receber. Porque faz toda a diferença, né? Como eu disse antes, se a pessoa não está no seu dia a dia acostumada, ele não sabe, não é que ele não queira se relacionar, ele não sabe como se relacionar. Quantas vezes você vê uma pessoa com deficiência visual e algum acompanhante, você se dirige ao acompanhante para fazer a pergunta, poxa, dirija-se diretamente. A pessoa está natural, ali, né? Ele sabe, ele ouve, ele sabe responder, não precisa... Né, dessa intermediação. Dessa intermediação. Então, a preparação e depois o acompanhamento, porque crises podem acontecer, causadas pelo meio, mas às vezes causadas pela própria pessoa, que não está no seu dia a dia ainda, né? Então, esse acompanhamento nós consideramos fundamental e há uma metodologia que trata sobre isso. Então, aí nós fazemos parcerias com redes, empresas que nos procuram, porque muitas empresas querem, até por uma questão de cotas, mas por consciência também. É muito legal quando não é só pela cota, mas quando por consciência mesmo. De inclusão e tudo, né? Nos procuram, nós fazemos a preparação. Claro, precisamos ter recurso para fazer essa preparação, e às vezes tem núcleo que tem núcleo que não tem. Aqui em São Paulo já fizemos vários cursos, já encaminhamos muitas pessoas para o mercado de trabalho, mas o Marcelo tem alguma coisa a falar sobre uma das principais parcerias que nós queremos desenvolver mais, que é uma Associação Brasileira de Emprego Apoiado, que é muito importante nessa metodologia. Então, já emendo com você, Marcelo. Me fala um pouco a respeito desse projeto e depois eu tenho outras perguntas para você. Então, é uma parceria bastante importante que nós conseguimos aí, através do Petri, foi com a Associação Brasileira de Emprego Apoiado. Porque, através dessa associação, a gente consegue elaborar projetos onde disponibilizar um técnico de emprego apoiado, um coordenador e toda uma estrutura onde possa dar apoio às pessoas com deficiência, porque de extrema importância, traz dignidade para a pessoa com deficiência, autonomia, a consecução do emprego e também a retenção dessa pessoa no mercado de trabalho. Então, nós firmamos uma parceria com o Petri e... Com a PABB? Com a PABB através do Petri, desculpa, com a PABB através do Petri. E aí a gente tem, através da PABB, 15 núcleos pelo país e a gente pretende potencializar isso levando essa técnica, a técnica inclusiva e assistiva do emprego apoiado através dos 15 núcleos. Mas vamos começar por São Paulo, já temos um projeto aí sendo encaminhado ao Ministério do Trabalho e
vamos começar com São Paulo e ABC e a gente pretende expandir para outros núcleos do país. A PABB tem 15 e a gente pretende levar dignidade e retenção da pessoa com deficiência, porque não basta simplesmente empregar a pessoa com deficiência para atender a lei de cotas, porque essa lei de cotas, ela prevê o emprego, mas se você empregar e apenas deixar lá, não. A gente pretende, através do emprego apoiado, que a pessoa acesse o mercado de trabalho e depois tenha retenção e crescimento, né, no mercado de trabalho. Porque isso traz autonomia, dignidade para as famílias também, que é extremamente importante. Você falou essa frase que me tocou profundamente, eu queria que você se aprofundasse um pouco mais nela. Você disse que o trabalho dignifica, né, a pessoa com deficiência, traz dignidade. Você já viu muitas vidas sendo transformadas dessa forma? Eu sou um exemplo disso, porque a minha história se funde com a PABB, porque em 1987, eu tinha 15 anos, era um office boy e fui atropelado. Passei 2 meses de UTI e tal, e eu sofri politraumatismo. E na época, a PABB estava sendo criada, em 87, e eu não tinha lei de cotas, não tinha acesso às escolas, tal. Tive que enfrentar barreiras, fiquei bastante tempo afastado. A empresa, na época que eu trabalhava, me manteve no emprego, mas eu não era obrigação por lei, por nada. Me mantiveram lá, deram uma bolsa de estudo até, porque na época, e eu tive apoio da empresa. E daí depois foi, e não era questão de leis que obrigavam a empresa a fazer isso. Daí foi de extrema importância para mim, porque estava ali dilacerado na cadeira de rodas e tal, e a minha família como um todo foi pega de surpresa, porque da minha família eu fui o único atropelado, não teve mais ninguém que sofreu um acidente de tamanha monta e sobreviveu. Então, e hoje eu consegui aposentar aí pelo Banco do Brasil, consegui prestar concurso, me mantiveram. Então, prestei concurso, consegui trabalhar na diretoria de crédito do Banco do Brasil e eu me considero, modéstia à parte, um exemplo do que o trabalho traz a dignidade para a pessoa com deficiência. E poder proporcionar isso para uma outra Exato, pessoa. É o mínimo que eu posso fazer. Por exemplo, eu faço parte da ABEA também. Eu fui convidado a ser vice-presidente da ABEA, Associação Brasileira do Emprego Apoiado. E o que eu posso contribuir é o mínimo diante do... Se eu tive, por que eu não posso proporcionar isso para as outras pessoas? Elas também merecem, né? Sem dúvida. Petri, vocês estão em todo o Brasil. Quais estados a gente pode encontrar a associação? E eu queria que você também me falasse um pouco da importância da associação na sua vida. A gente teve o relato pessoal aqui do Marcelo. Eu gostaria de ouvir o seu também. Nós estamos em 15 unidades da federação. É um número grande para
Para citar, né? Para citar, assim. Pegadinha, tá bom. Mas toda a região sul nós temos, a região sudeste, no nordeste nós temos em Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará. E agora o último núcleo foi criado agora recentemente, vai completar 2 anos esse ano, em Belém do Pará. É a nossa primeira unidade na região norte do país, né? Mas através daquele site que eu citei, apabb.org.br, lá, como nós somos uma unidade, né, os núcleos são filiais, digamos assim, vai encontrar o endereço de todas essas unidades ali nesse site, localizado ali nesse site. Um parênteses, estou assistindo aqui o nosso programa, me apaixonei pela associação e quero contribuir de alguma forma. É possível? Vocês recebem essas contribuições? Claro, nós recebemos doações eventuais, assim, né, pontuais. Está lá também nesse site. Você entrou ali vai ter um QR Code ali, vai dar a indicação já direto para ser possível. E temos os recorrentes, que são os nossos associados, que nós chamamos, né? Que também ali ele preenche uns dados normal, né? Onde informa endereço, para que depois a gente possa ter contato, possa prestar contas, porque isso é muito importante, porque nós temos que fidelizar o nosso simpatizante, o nosso apoiador, prestando conta daquilo que nós fazemos, para que ele saiba que qualquer centavo que ele coloca ali, ele está sendo bem empregado. Empregado naquela forma que esse doador tem a intenção de atingir, né? Isso é muito importante. E sabe que essa presença no país, me permita, por exemplo, São Paulo é a força motriz do país, né? Isso é uma coisa que não se discute, né? Na APABB não é diferente. Nós temos um número muito maior de associados aqui e tal, gera uma receita de manutenção para a APABB. Agora, Sergipe não consegue. E há um princípio de solidariedade nessa receita. Então, também isso funciona muito bem, alguém que mora aqui em São Paulo saber que aquela doação, ok, está sendo bem utilizada aqui em São Paulo, mas está permitindo um atendimento lá em Sergipe, que com certeza era muito mais difícil lá naquelas comunidades do que aqui, que tem um desenvolvimento, né, um padrão de vida e tudo, de recursos, muito diferenciado. Então, esse princípio de solidariedade é muito bom, muito bacana, né, de acontecer. E a minha ligação com a APABB, eu já tinha citado no primeiro bloco. Mas como é que ela mudou a sua vida? Aí não é só a APABB. Ser pai de uma pessoa com deficiência te torna uma pessoa... Aí entra na parte da emoção que... Tá tudo bem, a gente está aqui para isso. Eu não tenho certeza. Eu tenho uma certeza. Eu não sei que Petri eu seria se eu não fosse pai do Fabinho. Mas eu tenho certeza que não seria melhor do que esse Petri, modéstia à parte, assim. Quando você tem uma pessoa com deficiência, né? Poxa, e agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Com tanta coisa para ensinar, que nada, a gente aprende. A gente aprende. O slogan da APABB é: o normal é ser feliz. Então, quando às vezes perguntam assim, o seu filho tem deficiência, mas você tem outros filhos? Sim, eu tenho mais 2 filhos. Mas eles são normaizinhos. Mas é natural isso, né? E hoje eu brinco até assim, esse não ser o normal se encaixa esse meu filho com deficiência. Porque ele não distingue raça, ele não distingue orientação, ele não distingue se é gordo, alto, magro, loiro, olhos azuis. Isso não é normal. Isso não é ser normal na sociedade, né? Infelizmente. E aí a gente aprende muita coisa. Os valores que a gente passa a ter são outros, né? De solidariedade, de simplicidade. Profissionalmente influenciou a minha vida também, de tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, né? Mas ao invés de uma faculdade formal, essa da vida nessa oportunidade, ela fez uma diferença muito grande. E hoje estar na APABB, para vincular com a APABB, ela dá um sentido à vida.
Dá um sentido, né? Porque quanta gente que diz assim, eu gostaria de fazer alguma coisa para mudar o mundo. Eu não sei, nós estamos fazendo alguma coisa pequena e tal, mas a gente está fazendo. E quem está doando, quem está auxiliando, também está fazendo. É uma rede, é uma rede. E isso faz a diferença, né? Eu tenho 67 anos, me sinto motivado para estar à frente da APABB, criar coisas novas, estar atualizado, isso tudo. E aí quando você vai lá num projeto, e é importante ir, e ver aquele atendimento, ver aquela família vibrando com seu filho, eu não imaginava que ele era capaz de fazer isso que está fazendo aqui. Nossa, as baterias se recarregam assim a pleno, né? Qualquer dificuldade fica muito pequena. Não é apenas estender a mão, né, Marcelo? É uma troca. Sim, exato. Colaborar, é todo mundo junto, nós todos juntos, vamos para frente, vamos todos mundo juntos, vem, não é? E o aprendizado é mútuo. Sim. É uma troca. E existe uma frase que eu acho muito bacana assim, sobre a pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Ou seja, eles participarem, eles serem protagonistas também dessas mudanças que a gente pretende. Ouvi-los, né? Entendê-los, escutá-los, colocá-los como seus representantes. Isso é muito bacana. Nada sobre nós sem nós. Finalizamos, então, essa entrevista super emocionante. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Petri. Para você que nos acompanhou até aqui também, o meu muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.